Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no teu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no teu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois teu nome é santo. Pois teu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois teu nome é santo. Pois teu nome é santo, Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Hosana, Hosana, ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Isso é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, revivemos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, revivemos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. O Senhor tem sido gracioso para conosco, tem abençoado e sustentado as nossas vidas. Nós saudamos a você, saudamos a sua família, dando início a estes momentos de invocação a Deus, de meditação na palavra, e que estes momentos possam falar profundamente às nossas almas. Nós oraremos ao Senhor, apresentando diante do altar dele as nossas vidas, as nossas famílias. E um motivo especial de oração, família diante do altar. Oraremos hoje pela vida da nossa irmã em Cristo, Dona Lela, de sua família que passou recentemente pela perda de um ente querido, irmão da Dona Lela,
Mas família que tem sido sustentada, amparada pelo Senhor, cumpre-se a palavra do Senhor Jesus, que não nos deixaria órfãos, que enviaria o Consolador e que Ele estaria conosco para sempre. Assim nós cremos na presença do bendito Consolador com a nossa irmã e com cada um de nós, que nele cremos e o invocamos. Vamos colocar diante de Deus a vida de todos nós, que diariamente precisamos mesmo da direção, do ensino e dos cuidados do Senhor. Oremos. Bendito Deus, nosso Pai, nós muito agradecemos ao Senhor por ter colocado em nossos corações a fé, pela presença majestosa do Espírito Santo, que nos ilumina, que nos ensina e que também traz consolo aos nossos corações. Oramos ao Senhor pela vida das crianças, dos jovens, dos adultos. Oramos ao Senhor por aqueles que se acham acamados, que o Senhor os abençoe e que o Senhor restaure a saúde deles. Oramos por aqueles que passam por momento de luto, que o Senhor os console. Oramos ao Senhor pelo nosso país, nestes dias conturbados. Pedimos que o Senhor dê sabedoria à liderança da nossa nação, ao poder legislativo, executivo, judiciário, para que possam administrar as causas nacionais com sabedoria, com coesão. Oramos ao Senhor pela saúde do mundo. Tenha misericórdia, ó Deus, e conceda a restauração, o livramento desta epidemia. Colocamos agora de forma especial diante do Senhor a nossa irmã Dona Lela, toda a sua família, agradecidos porque o Senhor tem sustentado esta família, tem amparado, e pedimos que o Senhor abençoe a tua serva na saúde, na fé, na vida emocional, que em tudo ela conte com a proteção e com a presença do Senhor a orientá-la, a dirigi-la e a protegê-la. Com ela, toda a sua família. Oramos agradecidos ao Senhor, rocha nossa, em nome de Jesus. Amém. Nós acompanharemos um momento de louvor e logo em seguida retornaremos para a leitura bíblica no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 1. Cala-te. Aquieta-te. Desce o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos,
podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que levam Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre tão grande tristeza, me quer hoje consumir, na dor que perturba minha alma, te imploro, venha acudir. Ondas do mal que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, oh Mestre, em seus planos se oferecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, do gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz desde o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá vingar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, do gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1 até o 20º, é o texto bíblico para a pregação hoje. Texto que nos apresenta a suficiência do Senhor Jesus para mudar, para transformar as realidades pessoais, as realidades familiares e sociais. A palavra diz: entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro
um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava-lhe pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então, saiu o povo para ver o que acontecera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Este texto bíblico, que apresenta a manifestação do poder e da graça de Jesus na vida de um homem que era um escravo possesso maligno, vem nos mostrar a força do Evangelho de nosso Senhor Jesus para transformar as realidades pessoais e as realidades familiares e sociais. Me recordo, ainda no início do ministério, quando estava no seminário, eu e minha esposa, nós fizemos um trabalho com um grupo de crianças. Há cerca de 30 anos. Agora, recentemente, há 5 anos atrás, eu tive a oportunidade de receber em minha casa um irmão em Cristo que fazia parte deste grupo de crianças. E assentado em casa, ele relatava a respeito da realidade da vida daquelas crianças que fizeram parte deste grupo, bem como de outras crianças com as quais as crianças deste grupo conviviam, mas que não fizeram parte deste processo de evangelização. Ele foi descrevendo uma a uma aquelas crianças que fizeram parte deste grupo do Evangelho do Senhor Jesus. Hoje são pessoas estruturadas na vida, formaram família, profissionais respeitados e firmes no Evangelho de nosso Senhor Jesus. Mas falando a respeito das crianças daquela época que não fizeram parte deste processo de evangelização, ele começou a citar uma a uma
dizendo: olha, este já morreu, foi assassinado. Este está envolvido com o tráfico de drogas. Este está no presídio. O Evangelho de nosso Senhor Jesus é a manifestação da providência divina para redirecionar as nossas vidas, para nos abençoar e para transformar realidades. E isso nós vemos aqui neste texto bíblico. O Senhor Jesus chegou a Gadara, uma cidade que ficava na proximidade do mar da Galileia. Quando Jesus entra nesta cidade, ele é recepcionado por um homem possesso de espíritos malignos que clamava: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, vieste nos atormentar? O Senhor Jesus repreendera os espíritos imundos que atuavam naquele homem. O Senhor Jesus pergunta o nome, e ele diz: Legião, porque somos muitos. Legião era o nome dado a uma repartição dentro do Império Romano, composta por 6.000 soldados, invasores, soldados estes que contava com incendiários, flecheiros, aqueles que lutavam com espada. Quando uma legião romana chegava em uma cidade, em um país, isto significava terror para todos os habitantes daquele país ou daquela cidade, porque eles matavam, eles destruíam e eles arrastavam como escravos romanos os sobreviventes. E tomavam cidades e tomavam países. Aquele possesso, quando se identifica como legião, além de indicar que se tratava de muitos espíritos malignos presentes na vida, no corpo daquele homem, indicava também o poder de destruição, de operação do mal que estava presente na vida daquele pobre homem. O Senhor Jesus, em seu poder, em sua bondade e misericórdia, libertou aquele homem, de forma que ele foi descrito posteriormente como alguém bem vestido, assentado aos pés de Jesus, pregando o Evangelho. Anteriormente, ele andava pelos sepulcros, se feria, era terror para a população, mas o Senhor Jesus chegou, e a força do Evangelho do Senhor Jesus, do poder e da graça de Jesus, foi notória na vida daquele homem. E interessante que os habitantes de Gadara, que eram aterrorizados pelos feitos daquele homem possesso de espírito maligno, reagiram de uma maneira imprevisível. Eles pediram Jesus para se retirar do meio deles. Tanto aquele possesso como os habitantes de Gadara nos revelam a perversidade habitante no coração e na vida do ser humano, mas que o Evangelho que chega por meio de Jesus pode mudar este ambiente, este cenário, a vida das pessoas. Nós queremos hoje falar exatamente sobre a força do Evangelho atuando em nossos corações, atuando nas famílias, atuando na igreja, atuando na sociedade. O quanto precisamos da presença do Evangelho, porque o mal está aí com grande poder de destruição. Nós precisamos da presença do Evangelho, transformador, salvador. Vejamos então a força do Evangelho do Senhor Jesus atuando em uma geração perversa.
E eu destaco inicialmente que o mal insiste em permanecer na vida das pessoas. O mal insiste em permanecer na sociedade, na família, insiste em permanecer em uma geração pecadora. Mas a grande boa nova aqui é que o Evangelho do Senhor Jesus prevalece. Embora o mal insista em permanecer, o que prevalece é o Evangelho do Senhor Jesus dentro dos propósitos da ação providente, da ação salvadora que procede de Deus. O contexto aqui, os discípulos acabaram de sair de uma tempestade assustadora quando eles atravessaram o mar da Galileia. A princípio entenderam que morreriam, mas Jesus acalmou a tempestade. Talvez os discípulos pudessem estar pensando que teriam agora um período de tranquilidade, de bonança. Mas a realidade é, enquanto nós estamos nesta vida, nós passamos por muitas tempestades. Uma tempestade vai cedendo lugar a outra tempestade que se levanta. Fundamental mesmo é que enfrentemos todas estas tempestades, desfrutando da presença de Jesus. E reconhecendo que um poder maior que as tempestades está com aqueles que creem no Senhor Jesus, que esperam no Senhor Jesus, que amam o Senhor Jesus. Aquele possesso que veio ao encontro de Jesus na cidade de Gadara revelou que a presença de Jesus significa uma ameaça à ação e ao domínio do mal na vida das pessoas, famílias e sociedade. Ele diz que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ele viu o seu reino ameaçado pela presença de Jesus. Aquele possesso agia naquela região, infundindo medo nas pessoas. Mas agora, com a presença de Jesus, o seu reino maligno estava ameaçado, porque onde se manifesta a luz, as trevas cedem, as trevas não podem resistir. Onde se manifesta o Filho de Deus, o maligno não tem poder para operar, para reinar e para dominar a vida das pessoas. Ele reagiu resistindo. É o que nós vemos na vida de muitas pessoas que começam a ler as Escrituras, se interessam pelo Evangelho, são tocadas pelo Espírito Santo, começam a frequentar a igreja e dizem: depois que eu comecei a buscar o Senhor, parece que aumentaram os problemas na minha vida. Quantas dificuldades surgiram? É claro, enquanto o inimigo exerce o seu reino, o seu domínio, as pessoas estão acostumadas a este domínio. E estas pessoas não significam nenhuma ameaça para os intentos do maligno, mas quando estas pessoas levantam os seus olhos para Jesus, isso incomoda o inimigo, os intentos dele. E foi isso que aconteceu quando o Senhor Jesus chegou em Gadara. Aqueles demônios presentes na vida daquele homem pedem encarecidamente para Jesus que não os mandasse para fora do país. Eles insistem em permanecer. Em seguida, eles pedem que Jesus permitisse que eles fossem para uma manada de porcos que ali pastava naquela região, cerca de 2.000 porcos. O Senhor Jesus permitiu, é claro, para manifestar o próprio poder divino,
porque aqueles porcos rolaram despenhadeiro abaixo, caíram no mar e morreram todos. Aqueles espíritos malignos não queriam sair. Sentiram-se incomodados com a presença de Jesus. Insistiram em permanecer no país, na cidade. É isso que acontece quando o Evangelho do Senhor Jesus é anunciado, pregado, crido. O mal quer permanecer, insiste em permanecer. No mundo, observa-se as ações políticas, as ações jurídicas, as ações educacionais, na busca da construção de um mundo melhor, de um mundo onde haja respeito, onde haja paz, onde haja saúde. Mas o mal insiste sempre, em todas as circunstâncias, em mostrar a sua face. Muda sistemas, muda governos, investe-se na educação, mas o mal insiste em mostrar a sua face em todos os lugares do mundo. Mesmo na vida daqueles que creem no Senhor, estes que creem em Jesus Cristo, por Ele são perdoados, são abraçados, regenerados. Mas mesmo na vida destes, o mal insiste ainda em permanecer por meio da maledicência, por meio da ansiedade, por meio dos diversos medos, das diversas tentações. Mas a grande boa nova que nós temos é que a presença do Evangelho supera a insistência do mal em permanecer. O Evangelho na pessoa de Jesus superou a insistência daquele possesso maligno de Gadara. A presença do Evangelho nas nossas vidas vai superar. Vai superar. É como uma infecção resistente, uma infecção que resiste aos antibióticos, aos melhores antibióticos. Aos poucos aquela infecção vai roubando a vida das pessoas. É isso que nós vemos na ação do mal no mundo, ferindo, aos poucos roubando a vida das pessoas. Mas quando se manifesta o Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho supera esta insistência do mal em permanecer. O mal não permaneceu na vida daquele gadareno, e o mal não haverá de permanecer na sua vida, no seu lar. O Senhor Jesus, a presença dele, opera graça na nossa vida, traz libertação. Portanto, o Evangelho supera a insistência do mal em permanecer. Mas nós olhamos aqui neste texto bíblico também, que em uma geração pervertida, pecadora, o mal não apenas insiste em permanecer, mas também convida Jesus a se retirar. Os habitantes de Gadara, acostumados a ver aquele homem possesso andando pelo sepulcro se ferindo, acostumados com o terror infundido pelo mesmo, quando veem o Senhor Jesus o libertando, quando veem a morte dos porcos, a qual foi anunciada nas cidades e nos campos, quando aquelas pessoas deveriam correr para Jesus para encontrar abrigo na presença do Filho de Deus, algo inusitado aconteceu. Eles pediram Jesus para se retirar do meio deles.
pediram Jesus para se retirar do meio deles. Mesmo vendo que na pessoa de Jesus se manifestava um poder superior ao poder que atuava naquele homem possesso, aquele homem não podia ser preso, porque arrebentava as correntes e saía pelos sepulcros. E ali estava Jesus que o libertara. Um poder superior ao poder que atuava naquela cidade. Era hora das pessoas buscarem abrigo neste poder, no poder do Filho de Deus. Mas não, pedem Jesus para se retirar. Eles viram em Jesus uma pureza, o Filho de Deus que não convive com a impiedade, o Filho de Deus que não convive com as obras malignas. E vendo esta santidade, e vendo esta pureza, e vendo este poder de Jesus, deveriam cair por terra, clamar pelo perdão e pelo abraço de Jesus. Eles preferiram pedir Jesus que saísse do meio deles. Definitivamente, os valores daquelas pessoas não eram os valores do reino de Deus. Estavam preocupados com as questões materiais, com a perda econômica decorrente da morte dos porcos. Há tantas pessoas tão presas a este mundo, aos princípios deste mundo, quando os valores do Evangelho de Deus são apresentados, estas pessoas não querem abandonar os seus pecados, querem morrer abraçadas a seus vícios, abraçadas a seus pecados, quando deveriam abandoná-los e voltarem-se para Jesus, o Filho de Deus. E é este o apelo que fazemos ao seu coração. Pastor, mas afinal de contas, isso aconteceu lá em Gadara. Isso não acontece nos nossos dias. Hoje as pessoas são educadas. Hoje as pessoas não pedem Jesus para se retirar do meio delas. Grande engano. As pessoas continuam pedindo Jesus para se retirar. Estão pedindo Jesus para se retirar da família. A grande oposição que se levanta hoje à família, nos termos bíblicos, é uma forma de dizer para Jesus se retirar da vida. Nas universidades e em muitas escolas hoje, pode-se falar de prostituição, de drogas, mas não pode falar de Jesus e do Evangelho. É uma maneira de dizer para Jesus se retirar do meio. Os discípulos, após a morte e ressurreição de Jesus, 2 discípulos caminhavam para Emaús, abatidos, tristes, porque não tinham conhecimento ainda da ressurreição do Filho de Deus. Mas quando eles chegam em Emaús, embora ainda não reconhecendo Jesus que caminhava com eles, mas tendo seus corações ardendo diante das palavras de Jesus, diante da presença de Jesus, eles se viram para o Senhor e dizem: fica, Senhor, fica, Senhor. Uma geração sofrida, pecadora, que tem a bênção da força e do poder da presença do Evangelho, precisa agir assim, dizendo: fica, Senhor. Nós precisamos da Tua presença em nossas vidas, para endireitar os nossos caminhos, para trazer paz à nossa alma, para nos fortalecer em fé. Nós precisamos da Tua presença em nossa família. Nós precisamos da Tua presença viva na igreja, despertando em fé todo o povo em ardor espiritual,
Nós precisamos da tua presença na sociedade. Queira Deus que possamos repetir aquelas mesmas palavras daqueles 2 discípulos: fica, Senhor. Fica, Senhor. Uma geração perversa experimenta a força do Evangelho. Esta geração, a princípio resiste à presença do Evangelho. Mas o Evangelho cumpre o seu objetivo, supera esta resistência. Embora muitas pessoas digam não, sempre há aquelas pessoas alcançadas pelo Evangelho conforme o propósito do Senhor. Em uma geração perversa, o Evangelho mostra a sua força. Mesmo as pessoas dizendo: não queremos, retira-te de nós. O Evangelho completa a obra iniciada. A obra se completou na vida daquele possesso. O apóstolo Paulo diz: estou plenamente certo que a boa obra começada em vós há de se completar até o dia de Cristo Jesus. Deus começa uma obra nas nossas vidas e completa esta obra pelo poder e pela graça dele. Ele completará a obra dele neste mundo, conforme o propósito dele. E nós queremos estar com Jesus na linha de frente, caminhando com o Senhor. Para completar esta palavra, observamos que nesta geração perversa, onde se manifesta a força do Evangelho, há um cenário transformado pelo Senhor. Houve um cenário de transformação na vida daquele homem possesso de espírito maligno e na própria cidade de Gadara, em função da presença de Jesus ali. Tratava-se de um homem aflito, um homem que se feria com pedras. Mas a presença e a força da graça de Deus e do Evangelho de Jesus na vida daquele homem transformou. Aquele homem aflito que se feria é apresentado assentado aos pés de Jesus em perfeita paz. A força do Evangelho tirou a aflição e colocou paz. Talvez o seu coração ande aflito. Talvez você esteja se ferindo, esteja ferido como aquele homem. Mas a força do Evangelho é tão gloriosa que estabelece paz. A presença de Jesus estabelece paz. Tratava-se de um homem desorientado. Ele andava por entre os sepulcros, ia de um lado para o outro, dia e noite. Não havia orientação naquele homem. Mas a força do Evangelho se revelou na vida dele de tal forma que ele passou a seguir a Jesus. Agora ele passou a ter uma direção na sua vida, um objetivo de vida. A força do Evangelho nos coloca no caminho. A força do Evangelho revela que nós fomos criados pelo Senhor, que o Senhor tem um propósito de salvação eterna para nós, que não somos chamados a vagar de um lado para o outro neste mundo, sem rumo. Nós somos chamados a caminharmos como cidadãos do céu, caminharmos pela terra, mas olhando lá na frente as promessas do Senhor. Aquele homem significava um problema social, porque ele aterrorizava os habitantes de Gadara. Era terror para toda a cidade. Mas aquele homem, alcançado pela força do Evangelho, aquele homem agora é apresentado em paz, perfeitamente vestido,
teve a oportunidade de retornar para o seu lar, cuidar da sua família. O Evangelho do Senhor Jesus traz mudanças no campo social, porque aqueles que viviam de forma irresponsável, sem cuidar da família, passam a cuidar da família, cuidar da esposa, do esposo, cuidar dos filhos. Aqueles que davam trabalho para a polícia, agora contribuem para o bem social. Aqueles que significavam medo para a sociedade, agora significa tranquilidade e segurança. É a força do Evangelho do Senhor Jesus no meio de uma geração perversa. Aquele homem era um escravo do maligno. Não possuía autonomia, porque os espíritos malignos estavam nele, conduzia a sua vida e ditava a maneira dele viver. Mas a força do Evangelho chegou e ele deixa de ser um escravo do mal para ser um discípulo do Mestre, do Salvador, do Senhor Jesus. E é isso que Deus quer na vida de cada um de nós, que sejamos discípulos de Jesus. Que não sejamos escravos, mas possamos ter a liberdade de servir a Jesus. Fora de Jesus as pessoas são escravas, porque vivem de acordo com a própria carne, vivem de acordo com os impulsos que vêm do maligno. Mas com Jesus nós somos livres para servir a Deus. O filho que é livre para voltar à casa do Pai, para fazer a vontade do Pai Celestial. Aquele homem era um promotor do poder das trevas no mundo. Mas a força do Evangelho chegou e ele passou a ser um anunciador do reino de Deus nesse mundo. O reino de Deus que não é violência. O reino de Deus que não é mentira, que não é escravidão. O reino de Deus que é justiça. O reino de Deus que é alegria. O reino de Deus que é paz. Sobretudo aquele homem era um perdido, mas passou a ser um homem salvo pela graça de Jesus. Passou a anunciar o Evangelho por Decápolis, 10 cidades daquela região, anunciando o que Jesus fizera em sua vida. Deixou de ser ameaça para ser um pregador do Evangelho do Senhor Jesus. Me recordo, certa feita visitei uma família que estava em destruição. O pai de família bêbado perdera o emprego, com as malas prontas para abandonar a família, os filhos chorando. Tivemos a oportunidade de anunciar Cristo, o Evangelho redentor, reconciliador, transformador, salvador. Isso há quase 30 anos. O resultado é que aquele homem teve a experiência de conversão com toda a sua família. Não houve separação. As lágrimas foram substituídas pela alegria. A aflição cedeu lugar à paz. Aquele lar pôde viver em paz. Os filhos responsáveis, servindo também ao Senhor. O Evangelho do Senhor Jesus é força que restaura, que transforma. O Evangelho do Senhor Jesus é força que muda realidades pessoais, que muda realidades familiares, que muda realidades sociais. Como você tem se relacionado com o Evangelho do Senhor Jesus? Apenas ouvindo ou experimentando? Vivemos em uma geração perversa, onde o mal resiste, insiste em permanecer. Mas graças à força do Evangelho, o Evangelho supera
e realiza a sua obra. Nesta geração perversa, as pessoas estão dizendo para o Evangelho e para Jesus: retira-te de nós. Mas graças a Deus que a força do Evangelho completa a sua obra. Nesta geração perversa, nós observamos o poder transformador do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu aplico esta palavra em dois aspectos. Primeiro, para que nós possamos desfrutar da força do Evangelho em nossos corações, em nossas próprias vidas, vamos dizer: Senhor, eu quero viver o Teu Evangelho. Eu quero desfrutar o poder do Teu Evangelho. Custe o que custar, eu quero viver o Teu Evangelho. Segundo lugar, como abençoados pelo Evangelho, que possamos, a exemplo daquele homem que fora liberto, que saiu por Decápolis pregando o Evangelho, que possamos também levar a força do Evangelho a esta sociedade perversa na qual vivemos, porque o Evangelho é a força de transformação de pessoas. Pai, em o nome de Jesus, nós te damos graças, porque as boas novas do Evangelho chegaram até nós, alcançaram os nossos corações. E eu oro ao Senhor pela vida de cada irmão, de cada amigo neste momento, que a força do Evangelho do Senhor opere o redirecionamento, as transformações, as libertações necessárias, e que o Senhor use cada um de nós como promotores do Teu reino neste mundo. Que a Tua bênção alcance as famílias, que os pais de famílias possam ver os efeitos do Evangelho em suas próprias famílias. E nos dê graça, Senhor, na missão de levar a Tua palavra a este mundo. Oramos a Ti, suplicamos o favor e a bênção do Senhor, a proteção do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje e para todos sempre. Amém. Amém.